Ai, gente, deve ser tão bom fazer parte de um grupo que é tão majoritário, mas tão majoritário, que você não precisa pensar nem na língua portuguesa? Hã? Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre Matheus Massafera, pronomes e um monte de influencers. Pois é, né? A gente tem já alguns dias que aconteceu esse meme, porque isso foi um meme, né? Estourou esse meme aí sobre os pronomes, porque o Matheus Massafera resolveu, durante um evento de influencers, sair perguntando para esses influencers quais eram os pronomes deles. E as respostas foram assim, ó, fabulosas, um primor para o acervo de memes da internet brasileira. Mas isso também levantou algumas dúvidas na gente sobre como é que essas pessoas não sabem o que são pronomes. Mas caso você tivesse passado os últimos dias preso em uma caverna e não ficou sabendo sobre o que aconteceu, bom, eu vou passar aqui o vídeo pra vocês, tá bom? Vai estar aparecendo aqui do lado. Vamos assistir. Quais seus pronomes? Como assim? O meu? É. Santos. E nunca parei pra pensar nisso, hein? O que você acha? Não sei, você tem que me falar. Quais são seus pronomes? Como assim? Camis, Cacá, K. Não sei, acho que é isso. Santos dos Reis. Ah, Ah, tem tantos. Hello. A louca. Tem vários. Meu pronome é Atlético Mineiro. Corinthians. Amiga, eu nunca parei pra pensar nisso. Pronome. Depois de alguns drinks na cabeça, eu não sei o que te dizer. Meu pronome. Vamos, galera, mulheres! Ela, dela. Mãe. Valente. Eu sou chamada de Valente. Por isso que eu gosto do desenho, eu tatuei e todo mundo fala que eu tenho uma valentia extra. Amandinha, vários. Pronome. Caraca, faltei essa aula de português, cara. Pronome ela. Eu sou cis. Eu acho que eu tô pra cis, mas eu tô pra cis. Amiga, é que agora eu tô numa pegada muito cis. Eu preciso confessar pra vocês, assim. como que é a pegada cis? Cis, né? Gay. Viado. Gazela. Gazela lacradora. Ela. Ela dela. Ela dela, sim. Sou eu. Ai, vários. Fala um. Vários pronomes. Luísa Marilac? Esse é meu pronome, é meu nome. Eu sou de verdade demais. Até demais. Ariano, né? Uhum. Pegou agora, deixa eu pensar. Qual que é teu pronome? Pavoa! Que pronome, gente? Eu só sei sobrenome. Você é cis. Do que eu gosto? Gosto de R-O-L-A. Férias. É isso, gente. Isso é que tá no nosso acervo de memes agora. E, meu Deus do céu, até a Luísa Marilac errando. Que vergonha, Luísa. Que vergonha. Inclusive, sobre isso, a Luísa Marilac, ela falou que eram 2 da manhã e ela tava bêbada e foi por isso que ela errou. E eu acredito que muitas dessas pessoas erraram, não sabiam, não tinham ideia do que ele tava falando justamente por isso, né? Deviam estar geral bêbados ali, né? Quer dizer, não pareciam estar tão bêbados assim. Mas imagino que o fator bebida tenha contribuído para essas pessoas terem... não saberem o que era pronome, né? Acharem que pronome era time de futebol, era gosto pessoal, era, sei lá, signo ou um meme, né? Confundir pronome com bordão. Enfim, né? As pessoas não sabiam que eram pronomes. Tinham 2 ali que sabiam. Tinha uma que tava num caminho mais ou menos correto ali, né? Que ela falou, eu sou cis, né? Tô numa pegada cis. E ela já pegou e fez ali uma piada com a blogueirinha também. Imagina eu que tenha sido daí, né? Porque a blogueirinha que fica falando, né? Que ela tá num momento muito cis e tudo, que é tudo piada. Então eu imagino que ela foi puxando essa piada aí também.
E teve também uma gay lá que falou que o pronome era ela, né? Sabia do que era, sabia do que se referia pronome e falou, ai, ela. Então, assim, né? Tiveram alguns ali que se safaram pela tangente, tiveram duas que acertaram direito. E é isso, né? É isso. Isso vai estar pra sempre, assim, ó. Vai ser lembrado pra sempre. Vai ser um daqueles memes que volta e meia vão reaparecer. E nossa, que vergonha pra essa galera, né, gente? É uma coisa tão básica do português. Mas também a gente tem que lembrar que a cisgeneridade não costuma pensar muito em pronome, né? Eu não sei como é que a Luísa Marilac errou, gente. Mesmo bêbada, mesmo alcoolizada. Meu Deus, Luísa, meu Deus. Uns bons drinks, né, Luísa? Uns bons drinks, aí faz isso com a pessoa, né? Mas a Luísa Marilac, tirando ela, né, que é uma trans, é uma travesti, o restante não costuma pensar sobre pronomes, né? Porque, assim, uma mulher cisgênero, ela sempre vai ser chamada de ela, a não ser que seja uma sapatão, tá? A não ser que seja uma sapatão, uma mulher cisgênero sempre vai ser chamada de ela por aí, a não ser que ela pareça uma sapatão pra sociedade, né? Mas, enfim, sempre vão se referir a ela no feminino. Um cara que for cisgênero também, principalmente se não for bicha, sempre vão se referir a ele no masculino, né? Então, assim, essas pessoas elas não pensam sobre pronomes igual a gente que é trans pensa. Talvez a Luísa Marilac também não pense muito sobre isso. Mas a gente que é trans, a gente fica o tempo inteiro pensando sobre pronomes. Tipo a Cad se olhando no espelho e torcendo pra que falassem da Regina George, pra ela poder falar da Regina George. Então, nós, pessoas trans, somos obcecadas com pronomes. A gente tá o tempo inteiro atenta a qualquer coisa que tenha a ver com pronomes. Porque isso é uma coisa que nos é muito cara. Não que a gente fique torcendo para que as pessoas falem alguma coisa sobre pronomes pra gente poder entrar no meio do assunto. Não é isso. Na verdade, a gente fica o tempo inteiro pensando em pronomes, porque a gente fica o tempo inteiro torcendo para que as pessoas acertem os nossos pronomes. Essa é a nossa questão com pronomes, né? É uma ansiedade social que a gente tem a respeito de um ela, dela, ele, dele. Ah, e se você ficou em dúvida do que é pronome, é isso, tá? São esses termos que podem substituir o nosso nome, ou que podem estar antes do nosso nome, tudo, né? São os pronomes. E eles servem para isso, para designar uma pessoa sem você precisar necessariamente falar o nome dela, né? E também tem os pronomes de tratamento e tudo, né? Enfim, pronomes. Ela, dela, ele, dele, elo, delo, pronomes. E eu sei, você talvez tenha ficado, oh meu Deus, elo, delo. Sim, pronome neutro, tá? E eu acho mais engraçado, né, dessa galera não saber o que é pronome quando o pronome neutro tá tão em voga, né? Mas é porque também a gente parte de um pressuposto, na verdade não é bem um pressuposto, mas a gente parte da materialidade de que a cisgeneridade, ela é vista como a norma, ela é vista como normal. Então, quando tá tão em voga o debate sobre pronome neutro, muitas vezes as pessoas cisgênero, elas acham que pronome é uma coisa que só se refere a pessoas trans. Que pessoas cisgênero não têm pronomes. Até porque a pessoa cisgênero não costuma nem se ver enquanto pessoa cisgênero. Se vê sempre como normal. Qual é o seu gênero? Ah, eu sou normal. Qual é o seu pronome? Ah, eu sou normal. É mais ou menos por aí. E isso daqui eu não tô falando, fazendo juízo de valor em cima dessas celebridades, desses influencers, não, tá? Não tô fazendo juízo de valor deles. Até porque eu sou uma mulher branca, uma mulher trans, né, mas ainda assim branca. Então, quando a gente fala da questão de cor aqui no Brasil, eu tô em um privilégio. E eu não penso tanto sobre cor de pele, porque não é uma opressão que eu vivo. E todos os pensamentos que eu tenho sobre questões raciais, eles vêm porque eu me propus a ser uma pessoa antirracista, que essa é a obrigação de qualquer pessoa na sociedade. Você ser antirracista, né? Então, eu procuro me inteirar sobre debates sobre racialidade. Porque eu não quero reproduzir nenhum tipo de racismo no meu dia a dia. Então, tudo aquilo que eu sei sobre racialização, sobre eu ser uma pessoa racializada, porque eu sou, né? Todo mundo é racializado. Tudo isso vem da minha busca ativa, pelo menos nisso eu sou ativa,
de ir atrás do conhecimento, de ir atrás daquilo, de ver o que pessoas negras estão falando, o que pessoas negras estão produzindo, o que pessoas negras estão problematizando para eu saber se eu estou fazendo algo problemático ou não. Sabe, vem tudo disso. Agora, eu não fico pensando sobre raça, eu não fico pensando sobre a cor da minha pele toda vez que eu saio de casa. Eu não fico pensando sobre isso porque isso não é um problema que me aflige. Porque dentro da nossa sociedade, nesse caso, eu estou dentro daquilo que é considerado normal. Muitas aspas aqui em normal. Mas é o que é considerado normal. A pessoa branca é a pessoa normalizada. Então a pessoa branca, ela não é racializada para a maioria das pessoas, sabe? Não, quem é racializada é a pessoa negra. Quem é racializada é a pessoa oriental, sabe? Quem é racializada é a pessoa asiática. Quem é racializada é a pessoa indígena. A pessoa que é branca, ela não é racializada. Pelo menos é assim que o nosso país funciona. Mas não, todo mundo é racializado, né? Mas o ponto é esse, o paralelo que eu tô querendo fazer é esse. As pessoas cisgênero, elas não precisam pensar sobre os pronomes delas quando elas vão na padaria. Elas não precisam pensar sobre os pronomes delas quando elas vão no mercado. Elas não precisam pensar nos pronomes delas quando elas vão entrar numa festa. Elas não precisam pensar nos pronomes delas quando elas aceitam dar entrevista pra alguém. Elas não precisam, porque pra elas isso não é um problema, isso nunca foi um problema. Ninguém pergunta pra elas quais são os pronomes delas. Provavelmente essa foi a primeira vez que alguém perguntou pra essas pessoas quais são os pronomes delas. E provavelmente nenhuma dessas pessoas teve os seus pronomes errados em algum momento significativo da vida delas, pra que aquilo virasse uma coisa assim, sabe, dentro delas. Então, essas pessoas nunca tiveram que pensar a respeito disso. E se você nunca tem que pensar a respeito de uma coisa, você vai esquecer. Eu aprendi várias coisas de matemática quando eu era criança, quando eu era adolescente, e depois quando eu entrei na faculdade também, porque eu, né, tive cálculo também, né? Peguei matéria de cálculo. Ai, que terror. Mas enfim, eu estudei matemática várias vezes durante a minha vida, durante muitos anos da minha vida. Eu não lembro da maioria das coisas de matemática. Gente, eu não lembro mais como é que se faz uma função derivada, eu não lembro mais como é que se faz uma integral. E isso tem pouco tempo que eu vi, quer dizer, né? Pouco tempo, caralho. Tem um tempão que eu já saí da universidade. Mas coisa recente, eu já não lembro mais. Logaritmo, não lembro mais. Porque aquilo é um conhecimento que eu não fiquei utilizando muito tempo depois. E então é um conhecimento que foi se perdendo na minha mente. Provavelmente se eu vou pegar alguma aula de matemática pra rever isso, eu devo lembrar algumas coisas, mas enfim. É uma coisa assim que não exerci, nem gostava muito também, então não fixou muito na minha mente. E a mesma coisa as pessoas em relação a pronomes. Elas aprenderam isso na escola. Inclusive, tem muitas dessas pessoas aí que elas têm nível superior. Então, elas estudaram, sim, português no ensino fundamental, no ensino médio. Estudaram português, provavelmente, depois, na faculdade, né? Porque, enfim, né? Muitos cursos têm ali algumas coisas de português. Então, assim, essas pessoas são pessoas que muitas delas são estudadas. Não é uma questão de falta de estudo. É uma questão de não necessidade. Elas nunca precisaram pensar sobre isso, então elas não vão acertar mesmo. A Luísa Marilac não tem muita desculpa, não. Ai, véi. Gente, eu adoro a Luísa Marilac, mas meu Deus do céu, que vergonhão, né? Que vergonhão. Que vergonhão. Mas é isso, essas pessoas, elas são inimigas da transgeneridade por elas não saberem o que é um pronome? Não, elas não são inimigas da transgeneridade, tá? Elas não são inimigas do movimento trans por elas não saberem responder que os pronomes delas são ela, dela, que os pronomes deles são ele, dele. Não, sabe, não se tornam inimigos por não pensarem sobre gênero da mesma forma como nós pensamos, porque essas pessoas, elas são o crivo da normalidade, então elas não pensam sobre isso mesmo. Inclusive, se o Matheus Massafera tivesse perguntado pra elas qual é o gênero delas, provavelmente muitas dessas mesmas pessoas também não saberiam dizer. Isso significa que elas não têm gêneros? Não. Isso significa que elas só não pensam a respeito disso. E eu tô dizendo isso sobre não ter, porque enquanto esse debate sobre pronome neutro fica tão em voga na internet, a gente vê muitas pérolas na internet das pessoas que odeiam o pronome neutro. Oh, meu Deus, o terror da humanidade. O pronome neutro chegou. Um elo e um delo em cima de uma moto vindo atrás da galera, né? Então, nisso
que essas pessoas ficam tão contra o pronome neutro, eu não tô falando dessas celebridades, tô falando dos debates que acontecem dentro da internet, a gente vê muitas pérolas, dentre elas pessoas dizendo que não tem pronomes. Que quando tá tendo esse debate sobre pronomes, elas falam que pronome é coisa de gente idiota, coisa de gente retardada, né? Porque eles gostam também de ficar usando esses termos capacitistas, né? Então, eles falam isso, que pronome é coisa desse povo, sabe? E pronome é coisa dessa galera, não é uma coisa minha. Eu não tenho pronomes. E eu já li gente escrevendo isso, tá? Eu já li gente que tinha escrito isso, não foi de print, foi de eu no meio da discussão, assim, e ver ali gente que entrou na discussão pra dizer que não tinha pronomes. E não entrou falando isso como meme, não. Entrou falando sério. Eu não tenho pronomes. Eu já presenciei isso. E não foi só uma nem duas vezes. Foram algumas das vezes que eu entrei em debates na internet sobre pronomes. Ou que eu li debates que estavam acontecendo ali em tempo real sobre pronomes, né? Então, essas são pessoas que acham que não tem isso. Elas acham que pronome é uma coisa só do outro grupo. Pronome é uma coisa só dessa galera anormal que fica aí se reivindicando enquanto trans. Essas pessoas aí que têm pronomes, né? Quem é hétero, cis, vai ter pronome? Não vai ter pronome, óbvio que não. Eu sou normal, por que eu vou ter pronome? E a mesma coisa em questão de gênero também, né? Eu também já vi nessas discussões sobre identidade de gênero, gente cisgênero falando que não tinha gênero, né? Que gênero era coisa dos outros, e sem perceber que estava se colocando ali enquanto uma pessoa não binária ao dizer isso, né? Tipo, eu não tenho gênero, então você é agênero, então você tá dentro da não binariedade de gênero, então você tá dentro do T de LGBT, sabe? E as pessoas, elas não percebem isso, né? Porque é um tipo de debate que não acontece no dia a dia delas, e quando acontece, tá sempre sendo jogado nas costas do outro, e não delas. Tá sempre sendo jogado nas costas de quem é dissidente e não delas, sabe? Então, é uma coisa que não inclui elas no debate, não inclui elas na discussão, porque elas não se incluem na discussão. Elas não percebem que elas estão numa sociedade em que a gente determinou diversas regras, em que elas determinaram diversas regras, em que elas acabam inseridas. Quem inventou masculino e feminino... E aqui eu tô falando de construção social do gênero, eu não tô falando da construção biológica, do sexo anatômico, da construção biológica, do dismorfismo sexual que tem na nossa espécie. Eu tô falando da questão sociológica, eu tô falando mesmo da questão de papéis de gênero, sabe? Quem inventou isso foram as pessoas cisgênero. Elas que inventaram quais seriam os papéis de gênero, elas que inventaram o que era um homem e o que era uma mulher, o que configuraria dentro de um homem, o que configuraria dentro de uma mulher. Volto a dizer, eu tô falando aqui da parte social da coisa, não tô falando da parte biológica, não, tá? Eu estudei biologia, eu sei de biologia, tá bom? Eu tô falando aqui da questão sociológica da coisa. Tudo isso foi construção. O termo gênero também foi uma construção social, né? Todos esses papéis que a gente tem determinados socialmente, inclusive a nossa língua, o nosso idioma e todos os idiomas que existem, foram construções humanas, foram construções de povos, foram construções que partiram principalmente da cisgeneridade, que compõe a maioria das pessoas, né? Pessoas trans compõem ali em torno de 2% da população, né? 2% da população não determina quais são as regras sociais. 2% da população é o quê? Massacrada pelas regras sociais que foram escolhidas por outras pessoas. Então, quando a gente tem uma sociedade que é construída sob esse crivo, com esses termos, mas que são termos que as pessoas não precisam pensar muito a respeito, as pessoas, elas de fato não vão pensar muito a respeito. A primeira vez que elas se tocam que existe uma construção do que é papel de gênero é quando elas são confrontadas com revoluções das mulheres que estão querendo reivindicar outros lugares nos papéis de gênero, que estão querendo modificar os papéis de gênero. É quando vem pessoas trans que estão subvertendo os papéis de gênero, querendo exercer papéis de gênero que são opostos aos que lhe foram atribuídos ao nascimento. Quando elas precisam pensar sobre questão de linguagem e gênero, ou seja, de pronomes, elas acabam pensando nisso só a partir do ponto em que uma pessoa fala: não, o meu pronome não é esse que você está falando, o meu pronome é aquele. E então,
são só nesses momentos que elas param pra pensar sobre isso. Não faz parte do dia a dia delas. Então essas pessoas que foram entrevistadas pelo Matheus, elas são pessoas que elas não são nossas inimigas, elas só não pensam muito nas nossas questões. E talvez elas até pensem nas nossas questões, mas não sob o viés de que elas também fazem parte da discussão. Então acaba que elas vêm com uma coisa assim, terceirizada, com uma coisa que acontece à parte delas, com uma construção de mundo que não é o mundo delas, né? Que elas apoiam aquela construção de mundo, elas apoiam aquelas pessoas trans, mas que aquilo é uma coisa que não diz respeito a elas, então elas não conseguem se ver dentro daquilo e acabam esquecendo mesmo que é um pronome, porque não é uma pergunta usual de se fazer. Deveria ser mais usual de se fazer. Inclusive, né, as próprias redes sociais, elas têm colocado ali, né, quais são os pronomes. O Facebook tem isso, né, de você colocar ali quais são os seus pronomes, né. O Instagram, que também é do Facebook, é tudo da Meta, também tem isso, né. Inclusive no meu Instagram tá lá, pronomes ela, dela, né. Então tem escrito isso lá. Mas mesmo quando as pessoas veem um ela, dela, elas não automaticamente ligam isso à palavra pronome, geralmente. Isso falando das pessoas cisgênero, as pessoas trans costumam ligar, porque a gente tá o tempo inteiro tendo isso como uma ansiedade social nossa, né? Mas eu achei curioso, tá? Isso tudo que aconteceu, achei engraçado, eu ri bastante das pessoas sem saber o que era pronome. Me lembrou muito uma entrevista também que aconteceu há anos atrás, que também virou meme. E quando eu falo anos, eu tô falando muitos anos mesmo, deve ter, sei lá, talvez uns 7 anos que aconteceu isso, ou mais até, esse pá já tem uma década, né? Que eu não lembro qual foi o criador de conteúdo que fez, que ele saiu perguntando na rua pras pessoas se elas eram hétero. Ele perguntava, você é heterossexual? E as pessoas, elas achavam que... Elas não sabiam o que era heterossexualidade, então elas faziam uma ligação de hétero com homo. E elas já assim, iam se defendendo, sabe? Falando, não, eu hétero, que isso, me respeita, não sei o que e tal. Né? E depois a pessoa perguntava, tipo, o criador perguntava, e se o seu filho se assumir hétero? E as pessoas ficavam muito ofendidas. Elas falavam, tipo, nossa, não, meu filho foi bem criado, sabe? Nossa, eu expulsava de casa, não sei o quê, umas coisas assim, usando o termo hétero. Porque também, em questão de sexualidade, as pessoas elas se veem como normais e as pessoas que são LGBT. Então, uma pessoa que é hétero cisgênero, ela não vai pensar tanto sobre ela ser heterossexual. A não ser que ela conviva com pessoas LGBTQIA+, né? Mas geralmente ela não vai pensar muito sobre isso. Ela vai pensar que ela é o normal, porque ela tá dentro da norma social. E tudo aquilo que é desviante é que precisa de um nome. Ela não precisa de um nome. E aqui entra também na pauta sobre pessoas cis muitas vezes rejeitarem o termo cis e falarem que elas não são cis. É porque elas se veem como normais. Elas estão dentro da normalidade da sociedade. As pessoas trans estão fora dessa normalidade. Então não precisa ter um nome pra elas que são cis. Precisa ter um nome pras outras aí que estão querendo desviar. Mas ela não, porque ela é o normal. Ela é quem tá no crivo da normalidade. Então eu achei muito interessante todo esse meme que surgiu. Mas também tenho que dizer aqui que o Matheus Massafera foi um pouco FDP aí com essas pessoas, né? Porque, tipo, era de madrugada, as pessoas estavam já meio alcoolizadas. E também ele perguntou de supetão, né? Então, assim, tinha gente que não teve nenhum preparo ali. Mas também achei engraçado que ninguém perguntou pra ele o que que era o pronome, né? Porque, assim, quando pergunta uma coisa que você não sabe, você pergunta o que que é aquilo. Então, perguntou alguma coisa pra mim que eu não sei o que que é, eu vou falar, tipo, não sei, o que que é isso que você tá falando? Tipo, sei lá, me perguntaram o que que é Sbrubbles. Eu não sei o que é Sbrubbles. Eu vou falar, tipo, tá, me explica o que é Sbrubbles primeiro, porque eu não sei o que que é isso. Entende? Então, eu achei curioso são muitas nuances em um meme só, né? As pessoas não saberem o que é e não perguntarem o que é. As pessoas darem respostas completamente aleatórias, assim. As pessoas estarem meio já alcoolizadas naquele momento. Uma mulher trans que não soube responder. E as pessoas que nunca pensam a respeito do que é pronome, porque elas estão sob o crivo da normalidade. Então são muitas coisas em um meme. Mas no fim das contas, o que a gente faz é rir, porque, de fato, foi engraçado. Mas enfim,
esse foi o vídeo de hoje, um vídeo meio esquisito. Pareceu até um daqueles vídeos do Diva Depressão de desvendando memes, né? Mas enfim, foi um vídeo meio esquisito, mas um vídeo que eu achei divertido de fazer. Então comenta aí se você achou divertido de assistir esse vídeo, comenta aí o que você tem pra complementar o que eu falei. Enfim, fala aí o que vocês quiserem, até porque isso ajuda muito a engajar o canal. Não se esqueça também de dar o like de vocês, porque isso também ajuda a engajar o canal, a fazer com que o vídeo chegue a mais pessoas. E também não se esqueçam de se inscrever nos canais, caso vocês não sejam inscritos ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. Deus, eu tô suando, que calor desgraçado que não passa.